Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de realidade brasileira que chega aqui ao nosso canal. Então, neste vídeo, vamos resolver mais 8 questões de tópicos e itens variados da nossa disciplina. Professor, como é que funciona? As questões vão surgir na tela, você vai apertar pause, vai ler com atenção, com cuidado, responder, e aí sim, depois de cumprir todas essas etapas, é que você vai voltar para cá, para gabaritar e para a gente revisar o conteúdo. Então vamos à leitura e resolução da nossa primeira questão, que vem com a banca SES Gran Rio, envolvendo o item população brasileira. A transição demográfica do Brasil, transição demográfica atual, provoca o seguinte efeito na dinâmica populacional. Vamos lá, gabaritar. Que efeito é esse? É o aumento da proporção relativa de pessoas em idade ativa devido ao bônus demográfico em andamento. A gente vai entender um pouquinho mais esses conceitos, essas informações. A teoria da transição demográfica é um modelo que examina a progressão populacional através de 4 fases distintas, baseando-se nas tendências das taxas de nascimento e morte. Na fase inicial, tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade são altas. Na segunda etapa, a mortalidade diminui, enquanto a natalidade se mantém alta. Na terceira etapa, o crescimento populacional desacelera devido à queda da taxa de natalidade e à baixa taxa de mortalidade. Finalmente, na quarta fase, o crescimento da população se estabiliza, com baixas taxas de natalidade e mortalidade. O Brasil está na terceira fase da chamada transição demográfica. Isso é consequência de uma diminuição significativa das taxas de natalidade e de mortalidade nas últimas décadas, o que resultou em um aumento da proporção de pessoas em idade produtiva, geralmente classificadas entre 15 e 64 anos, em relação à população total. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de bônus demográfico, pode levar a um aumento na produtividade econômica se as pessoas em idade produtiva estiverem empregadas e produzindo bens e serviços. Aqui estão as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Questão 2 na tela com a banca objetiva, envolvendo o Estado getulista, Era Vargas. O período conhecido como Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, diz respeito ao primeiro governo de Getúlio Vargas. Essa época representou diversos avanços, mas também muitos retrocessos. Sobre as bases políticas e ideológicas do referido regime, assinale a alternativa correta. Então, o período Era Vargas era baseado no trabalhismo e no populismo. Gabarito, letra C. Getúlio Vargas introduziu políticas trabalhistas e populistas que se tornaram marcas registradas do seu governo. Ele foi responsável pela criação de leis trabalhistas, pela instituição da Justiça do Trabalho e pela implementação da consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT. Além disso, Vargas empregou táticas populistas para conquistar o apoio dos trabalhadores urbanos e também da classe média. O trabalhismo na Era Vargas inaugurou uma nova fase política no Brasil, onde a interação dos cidadãos com as instituições políticas sofreu uma mudança significativa. Organizados em sindicatos, os trabalhadores exigiram melhores condições de vida e de trabalho em um contexto de modernização das ideias e dos governos. Em relação ao populismo, Vargas consolidou a imagem do trabalhador brasileiro como uma marca ideológica de seu governo. O Estado Novo instituiu nessa imagem e a explorou, investiu nessa imagem, transformando Getúlio no pai dos pobres. Então, mais uma questão resolvida, mais um conteúdo revisado para nortear os teus estudos, para nortear os próximos passos que você vai dar depois aí do adiamento
da prova, né, por conta do desastre que está acontecendo no momento em que estou gravando no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Só por isso a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo. E não foi por um bom motivo, né? Foi por conta de uma tragédia. Vamos lá, banca FEPESE, envolvendo o item biomas brasileiros. Assinale a alternativa que indica corretamente o bioma formado por um conjunto de formações vegetais que apresentam variações na altura da vegetação, densidade e composição de espécies. Atualmente, restam apenas entre 11% a 16% dessa cobertura em fragmentos vegetais com diferentes estágios de conservação. Então, quando a gente fala de fragmento, a gente tem que fazer uma conexão com o bioma Mata Atlântica, gabarito, letra A. A Mata Atlântica cobre 15% do Brasil. É conhecido por sua incrível biodiversidade e variações de vegetação. Infelizmente, desde o ano de 1500, a Mata Atlântica tem sido alvo de desmatamento, queimadas e degradação ambiental, resultando em apenas 7% da mata original restante hoje. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta do Brasil em extensão, abrangendo a costa leste, sudeste e sul do país, além de partes do Paraguai e da Argentina. Esse bioma abriga uma impressionante diversidade de espécies, cerca de 20 mil espécies vegetais, que representam mais de 35% das espécies que existem no Brasil. Além disso, a fauna é igualmente diversificada, com 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. É muita coisa, né? Muita informação, né? Mas não vá se assustar, professor, vou ter que decorar isso. Não, você vai ter que decorar os conceitos essenciais que fazem você identificar corretamente a fauna, né? As características que mais se destacam no que você deve focar. E a localização geográfica, né? Vai que a banca joga um mapa aí, coloca uma seta no mapa do Brasil e pede para você identificar que bioma, né, está localizado na região indicada no mapa. Pode acontecer. Vamos lá, questão 4. Banca Vunesp envolvendo movimentos sociais. Sabendo-se que Leolinda Daltro foi precursora do feminismo no Brasil, ao se afirmar que ela foi uma das primeiras sufragistas, entende-se que a educadora, a Leolinda Daltro, defendia o quê? O direito do voto das mulheres. Professor, nunca ouvi falar, por isso é importante você estar resolvendo questões, identificar personalidades, itens, tópicos essenciais para a tua prova, indispensáveis para você revisar durante essa jornada de preparação. Então, Leolinda Figueiredo Daltro, nascida em 1859 e falecida em 1935, foi uma educadora, sufragista e defensora dos direitos indígenas do Brasil. Ela é conhecida por sua luta incansável pela independência das mulheres. Em 1910, Daltro cofundou o Partido Republicano Feminino, uma organização que visava mobilizar as mulheres na luta pelo sufrágio. Em 17, Daltro liderou uma manifestação pública pedindo o direito ao voto, que o voto fosse estendido às mulheres. Sua contribuição foi crucial para a primeira fase do movimento sufragista no Brasil, que ocorreu nas primeiras décadas do século XX. Graças a ela, a questão da emancipação política das mulheres foi trazida à tona. Vamos lá. Questão 5, banca FGV, envolvendo o item luta antirracista. Uma das formas pelas quais o racismo se manifesta no cotidiano é conhecida como racismo institucional. Assinale a opção que indica as duas dimensões interdependentes e correlacionadas do racismo institucional. Então vamos lá. Gabaritar. Dimensões político-programática e dimensão das relações interpessoais. A gente vai revisar cada dimensão dessa, tá? A gente não vai sair daqui simplesmente só com o gabarito. A gente vai revisar, a gente vai internalizar mais informações. O racismo estrutural ou institucional se manifesta no aspecto político-programático, através de ações que dificultam a criação, execução e avaliação de políticas públicas que combatem de maneira efetiva o racismo.
A falta de representatividade negra em posições de liderança nas grandes empresas do país é um exemplo como o racismo estrutural atua em várias dimensões. Ele estrutura a sociedade a partir da desvalorização e limitação de oportunidades para pessoas negras, dificultando sua ascensão social. No aspecto das relações interpessoais, o racismo estrutural se manifesta por meio de comportamentos individuais que são reflexo de uma sociedade racista, onde o preconceito em relação às pessoas negras é norma e não uma exceção. É uma relação social que evidencia desequilíbrios nas interações sociais com base na cor da pele. O racismo interpessoal abrange atitudes, comportamentos e preconceitos raciais manifestados no nível individual. Professor, não concordo que o racismo aqui no nosso país é uma norma, né? Eu acho uma exceção. Ok, você concordando ou não, você tem que seguir a cartilha, porque é nesse ritmo que vai ser a prova, tá bom? É importante destacar isso. Olha aqui as fontes que a gente utilizou para a construção da nossa explicação. Questão 6, banca IDECAM, envolvendo história dos povos indígenas. Sobre as explicações acerca da tem um erro aqui na digitação. Acerca, da extinção indígena. Analise as alternativas a seguir. Então temos aqui algumas explicações possíveis, o uso da força, conflitos armados, transmissão de doenças e imposição de costumes. Explicam a extinção indígena no Brasil. As alternativas 1, 2, 3 e 4. Todas estão corretas. Vamos lá analisar cada umas, né? Pelo amor de Deus. Cada uma. Primeiro, a 1, uso da força. No período de colonização portuguesa no Brasil, era comum os colonizadores empregarem força para dominar os indígenas e apoderar-se de suas terras. A colonização foi marcada pela exploração, colonização, extinção e conquista dos povos nativos. Vamos lá, conflitos armados, Diversas sociedades indígenas resistiram à colonização, o que resultou em conflitos armados e em muitas mortes. Durante a era colonial portuguesa, ocorreram várias revoltas em todo o território brasileiro. Limpar aqui a garganta, Vamos lá. Transmissão de doenças. Os colonizadores trouxeram consigo várias doenças para as quais os índios não tinham imunidade, causando epidemias devastadoras. Doenças como varíola, sarampo, febre amarela e até mesmo gripe estão entre as causas do declínio das populações de índios em todo o território do Brasil. Vou finalizar aqui com a imposição de costumes. A tentativa dos colonizadores de assimilar os indígenas à nossa cultura, incluindo a imposição de sua religião e de seus costumes, contribuiu para a extinção de muitas sociedades indígenas. Durante o período colonial do Brasil, houve uma miscigenação única de costumes e hábitos europeus, indígenas e africanos. Olha aí as fontes que a gente utilizou para a construção da nossa explicação. Penúltima questão, banca VUNESP, envolvendo o item redemocratização. Entre os desafios enfrentados pelo Brasil durante o processo de redemocratização na década de 80, é correto destacar a crise provocada pelo enorme endividamento externo. Gabarito letra C. Durante a década de 80, o Brasil passou por um período conhecido como década perdida, devido à estagnação econômica e à inflação alta. A crise do endividamento externo foi um dos principais desafios enfrentados durante o processo de redemocratização. O país havia acumulado uma grande dívida externa durante o milagre econômico, nos anos 70, e a situação se agravou com a crise do petróleo e o aumento das taxas de juros internacionais. A dívida tornou-se insustentável, levando o Brasil a declarar moratória em 1987. Isso desencadeou uma crise econômica profunda, com inflação alta, desemprego e queda no padrão de vida. A resolução da crise do endividamento foi um processo longo e complexo que envolveu renegociações da dívida, reformas econômicas e ajustes fiscais. Então, agora sim, vamos lá para a nossa última questão, com a banca SES Gran Rio envolvendo o item meio ambiente. A gente vai fechar com uma questão bem tranquila. Em função do regime pluvial, a concentração de rios temporários encontra-se
na região Nordeste, gabarito letra C, bem tranquilo. Os rios temporários, também conhecidos como rios sazonais ou intermitentes, são aqueles que não apresentam fluxo contínuo durante todo o ano. Eles geralmente fluem durante a estação chuvosa e secam ou reduzem seu fluxo durante a estação seca. No Brasil, a maior parte desses rios está localizada na região Nordeste devido ao seu regime de chuvas característico. A região Nordeste do Brasil é conhecida por seu clima semiárido, que é caracterizado por chuvas irregulares e períodos prolongados de seca. Durante a estação chuvosa, os rios temporários enchem e fluem, mas durante a estação seca, esses rios secam completamente. Tem um som aí do vizinho aí, do garotinho do vizinho chorando, não sei se você escutou, espero que não tenha atrapalhado aí o áudio do nosso vídeo, tá? Até um próximo vídeo, até um próximo encontro, um abraço especial, né, para toda essa galera maravilhosa, esses membros do nosso canal. Eu estou ainda com a garganta, né, com a voz muito fragilizada, por isso eu dei uma travada e alguns erros aí de dicção durante a gravação, tá? Até o próximo vídeo, valeu!